E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo e hoje é dia da gente falar do Alegria, o Palhacinho Alegria. Cara, esse é um daqueles vídeos em que se alguém do nosso presente, eu mesmo talvez, pudesse viajar no tempo, voltar ao meu passado quando um menino, quando estava começando a pegar gosto pela leitura e me dissesse: meu jovem, um dia, barbado velho, mais de 40 anos na cara, você vai fazer um vídeo sobre a revistinha do Palhaço Alegria. Eu ia achar que essa pessoa era doida, não só por ela estar falando que veio do futuro, mas por dizer que eu seria capaz de me interessar por gravar um vídeo sobre o Palhaço Alegria. Mas olha, o mundo dá muitas voltas e aqui estamos. Sim, nós vamos falar da revistinha do Palhaço Alegria. Essa revistinha aqui saiu nos anos 80, passou muito, mas muito por alto na minha vida. Eu vi algumas edições na banca, eu via quando vendia, eu ignorava solenemente. Eu tive em minhas mãos, acho que uma vez, uma edição que eu imediatamente passei para frente, não tinha o menor interesse. Já falei inúmeras vezes aqui, meu negócio eram super-heróis. Eu curtia mesmo, era super-heróis, não era faroeste. Gostava de terror até, tinha algumas edições, mas também não eram meus prediletos. Meu lance era Homem-Aranha, Super-Homem, Hulk. Esse tipo de edição, quadrinhos Disney e afins, não tinham vez comigo. E a revista do Palhaço Alegria, em particular, cara, eu achava uma coisa muito tosca. Eu achava que era de verdade o quadrinho mais de criança que existia. E se naquela época eu achava que era o quadrinho mais infantil, mais de criança que existia, hoje em dia eu tenho certeza. Era uma publicação 100% voltada para um público bem infantil. Mas, olha como o mundo dá voltas. Era uma boa publicação, era divertida, sabia cumprir o que se propunha. E acima de tudo, ela é testemunho de uma época que eu já abordei em vídeos aqui no canal, falando de outros personagens, como no vídeo em que eu falo do Sérgio Malandro, né, das histórias em quadrinhos do Sérgio Malandro, da revistinha dele. Ela é testemunho de uma época em que a Editora Abril, que dominava o mercado quase como um monopólio na época, né, ela dominava os quadrinhos Marvel, dominava os quadrinhos da DC, havia pego tudo para ela. O mercado brasileiro de quadrinhos era quase que todo Editora Abril, e a Editora Abril havia decidido, num determinado período, investir no quadrinho nacional. Ela investiu em produções caseiras, uma coisa que muitas vezes não é muito valorizada, eu diria. Eu não tenho aqui nenhuma procuração para defender a Editora Abril, embora eu confesse sem absolutamente nenhum problema que, com todas as dificuldades, com todas as enganações que a Editora Abril aprontou, porque ela aprontou, com todas, muitas vezes, a falta de qualidade, a falta de senso até, que a Editora Abril teve para com seu público, eu tenho um carinho enorme pela Editora Abril, porque não adianta, eu cresci lendo os quadrinhos da Abril, praticamente não tinha outra coisa para ler, e tá na minha memória. E ela fez o seu esforço durante um período, cara, para investir no quadrinho nacional. Talvez não fosse o quadrinho que muita gente quisesse, não seria, por exemplo, o quadrinho que eu queria, né? Eu lia revistas de super-herói, então eu queria mesmo é que a Editora Abril investisse em super-heróis, que ela investisse em quadrinhos de terror, em quadrinhos de aventura. Mas ela não fazia esse investimento com frequência ou quase nunca no quadrinho nacional voltado a essas categorias.
E sendo bem sincero, como eu não era nem um pouco fã nem do quadrinho produzido no país de super-heróis, mesmo que fizesse, eu provavelmente ainda torceria o nariz na época. Mas ela fez o seu esforço para investir no material brasileiro, com histórias como as do Sérgio Malandro, como revistas da Xuxa, do Gugu, com aquelas historinhas do o Gibi do Gordo, que eu acho que eu tenho aí o Gibi do Gordo. Ela fez os seus investimentos, Turma da Fofura, entendeu? Ela fez sim os seus investimentos, ela tentou sim deixar com que o quadrinho nacional também tivesse seu espaço. E o Alegria é uma dessas testemunhas desse esforço, é uma produção desse período em que ela investiu nesse quadrinho. Era um quadrinho simples, um quadrinho bobinho, todo ele assim, né? Em lombada canoa, com grampos. Esse aqui é o número 4. Trazia um expediente muito pequeno, quase como se a Editora Abril tivesse vergonha de dizer isso. A criação Editora Abril. Essa tinha o argumento do Luiz Antônio Aguiar e o desenho e a arte final era do Henrique Farias. Entendeu? Era quase como se eles não quisessem muito passar essa informação, mas meio que se sentissem obrigados. As histórias do Palhacinho Alegria misturavam aventuras cheias de personagens fantásticos, mitológicos, alienígenas, magia, todo esse tipo de coisa, com, é claro, muito humor. Sempre o humor pastelão, o humor bobinho, o humor infantil. Que naquela época, quando menino, eu achava terrivelmente chato e eu não queria. Como eu comentei certa vez em um vídeo, você ia nas bancas de jornal da época e lia lá na revista quadrinhos para adulto. Cara, era aquilo que você queria, né? Você se achava adulto, você queria ler aquele quadrinho que era para um público do qual você ainda não fazia parte. Você achava que aquilo era meio quase que proibido, assim, uma coisa que não era convencional, você estava subvertendo o sistema. E as revistinhas do Palhaço Alegria, como tantas outras, eram para as crianças mesmo. Mas hoje em dia, ao lê-las, eu já tenho essas edições há algum tempo, claro, eram histórias divertidas, histórias gostosinhas, histórias que deixavam com que você se emergisse na história sem grandes compromissos. Em sua maioria, histórias curtinhas, sempre dentro dessa temática em que o fantástico, em que a fantasia se mistura ao simples humor. Aqui até tem um anúncio, eu lembro muito de ver esse anúncio nas revistas, as revistinhas do Alegria. De novo aquele expedientezinho pequeníssimo, né? E as historinhas do Alegria. Aventuras no Circo, tinha a amiguinha dele aí, tinha uma outra palhacinha que, sei lá, fazia às vezes de namoradinha, vai saber. Histórias que lembravam muito o estilo Turma da Mônica de fazer histórias, não no sentido óbvio, prático, não na abordagem da dinâmica da história, né? Não tem aqui ninguém fazendo planos infalíveis, em coisas do tipo, mas na maneira de contar a história para as crianças, na maneira de misturar o fantástico com o divertido e o bobinho. Vinham sempre passatempos, uma marca da época também, né? Histórias curtinhas, passatempos, coisas para colorir. O Palhaço Alegria chegou a ter bastante relevância na época, cara. Ele tinha até brinquedos. Hoje em dia é muito raro isso, hein? Quem tem, vinham as respostas para os jogos. Essa aqui é a edição número 11. Agora, quinzenal, chegou a virar quinzenal essa revista, hein? Aí depois eu tenho essa daqui, que é o número 39, que inclusive está aqui, exemplar de assinante, ou seja, chegou a ser feito assinatura, né? Algum pacote da Abril para a época. A revista, por ser quinzenal, não tinha um grande número de páginas. De novo, o nosso pequeno e envergonhado expediente. Ele tinha esse macaquinho aí, que era tipo seu mascote. Alguns personagens
como não podia deixar de ser, era a Turma do Alegria, né? Então ele tinha seus personagens fixos que apareciam sempre. Ó, Magno Mago, um trocadilho até interessante. Criava-se o próprio universo do Alegria, por assim dizer, anunciando quadrinhos Disney. E você lia isso na época e achava tosco. Quando eu digo você, eu falo de mim mesmo, né? Achava que as histórias eram muito bobinhas. Essa arte arredondadinha e fofinha também, uma característica muito dessa época, né? Desse investimento no quadrinho nacional que foi feito na época. Hoje em dia eu tenho outros olhos, cara. Não que as histórias tenham ficado fantásticas e maravilhosas. Não que hoje em dia eu olhe para isso e ache que são, nossa, mega edições, que produção. Não. Como eu disse, sim, quadrinhos para criança. Mas quadrinhos para criança numa época em que as crianças tinham alguma coisa de qualidade para ler, hein? Porque hoje em dia o material para criança tá estranho. Hoje em dia você tem a impressão de que o material para as crianças lerem tá ideológico, tá sempre querendo passar uma subvertência, tá sempre querendo te passar uma ideia. Há quem diga que absolutamente tudo, desde os primórdios, sempre tem uma segunda intenção. Pode ser, eu não vou aqui discutir mensagens subliminares, eu não vou aqui discutir isso. Mas nessa época, era a época em que se preocupava mesmo em divertir a criança. Não em ficar passando para ela ideias, sei lá, sobre sexualidade, política. Essa era uma época em que a criança era tratada como criança. E eu tenho a impressão, pode parecer, aqui melhoraram um pouco o expediente, ó. Pode parecer bobagem, pode parecer coisa de velho que está sempre achando que a sua geração teve alguma coisa que a outra geração não teve, mas eu arrisco falar, sem qualquer problema, que eu acho que nós, quando criança, a nossa geração, nós talvez tenhamos sido uma das últimas gerações de crianças que foram realmente tratadas como criança, e a gente não se ressente disso. Foi um bom tempo. Nós tivemos os nossos momentos, foi divertido e foi gostoso. A nossa infância provavelmente foi mais plena. Essa capa é uma das capas mais bonitas, ó, parece, né, uma capa pintada. A nossa infância provavelmente foi mais plena do que a infância de hoje em dia, porque hoje em dia tudo é política, tudo é cultura, tudo é cultura de gênero, eu quero dizer, tudo é ideologia, tudo é passar uma ideia, tudo é tentar direcionar para uma forma, né? Preparar as crianças para o mundo em que elas estão vivendo me parece não só apropriado como necessário. Condicionar elas a ver o mundo em que elas vão viver da maneira como se acha que tem que ser, eu acho perigoso e idiota. Por isso eu celebro ainda publicações como Palhacinho Alegria, na época em que a criança podia ser só criança. E quem gostou, deixa like.